Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos nessa noite de mais um dia muito importante, muito especial. O nosso terceiro dia da live do ITQ, aqui da 35ª região da cidade de Congonhas. Nós estamos aqui para trazer um momento maravilhoso, especial, com alunos muito especiais nessa noite, que eu tenho certeza que preparou algo direto do coração de Deus para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Fique ligadinho aí conosco, não saia, senta aí no teu sofá ou na sua cama, mas fique ligadinho e participe desse momento muito especial no nome de Jesus. Boa noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração nessa noite. Eu gostaria de convidar todos para estarmos fazendo uma oração agora, nesse momento. Primeiramente, para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, falando no nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém? E em Jeremias 29:13, a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração, de todo o entendimento. Então eu convido cada um de vocês agora para nós fazermos um clamor ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor faça o mover do Senhor em nossas vidas, que cada vida que esteja aqui, ó Pai, seja usada pelo poder do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, direção dessa live, toma direção de tudo que vai estar acontecendo aqui. Pai, eu te entrego, Pai, a vida da nossa coordenadora em Tuas mãos, que o Senhor venha visitá-la nesse momento. Toma direção da família dela, toma direção, Pai, também da pastora Elisângela. Ó Pai, reveste a vida dela, cubra ela com Teu sangue, com Teu poder, e através dela, Senhor, visita toda a família nesse momento. E eu te entrego também, Senhor, cada um que está em casa nesse momento, nos assistindo, que o Teu poder, ó Pai, que o Teu mover, Senhor, vem visitar essas famílias, tomando direção, dando sabedoria, Pai, dando entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha, Pai, nos usar, ó Pai, que nós somos apenas vasos em Tuas mãos, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. Pai, eu te entrego tudo em Tuas mãos. A Tua presença é real aqui neste lugar, ó Deus. Reveste as nossas vidas, Pai. Toma a direção de tudo, ó Deus. Entrego e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor agora, querido, aí na sua casa. Compartilhe essa live, convida alguém para assistir com você. Essa noite será a noite de cadeias se quebrando. Essa noite será a noite de restauração na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você, jovem, essa noite será uma noite especial. Vamos louvar a Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia.
possa dizer para Ele: vem, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós nos diminuímos nessa hora, para que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, Senhor. Nós nos diminuímos agora, Espírito Santo, para que o Senhor tome o seu lugar de honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Você pode adorar o Senhor aí do seu lar. Você pode nessa noite dizer ao Espírito Santo: entra. Entra hoje a casa tua. Entra, porque nessa noite nós nos dobramos para adorar aquele que é digno de todo louvor e adoração. Enquanto você adora o Senhor no teu lar com os teus lábios, o Senhor está movendo os céus ao teu favor. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo aí na tua casa, querido. Abra a tua boca e diz ao Espírito Santo: entra, Espírito Santo de Deus, faz conforme a tua vontade nessa noite. Eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser abraçado pelo Senhor nessa noite. Aleluias. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Você pode nessa noite dizer para o Senhor que Ele é santo, adorado, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus da sua salvação, amém? Nessa noite eu gostaria que você convidasse a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, para que você possa participar junto conosco nessa noite. Nós iremos ministrar a respeito da honra dentro do contexto familiar. E nessa noite nós vamos debater a respeito das diversas formas de honra que existe, que deve existir dentro do lar familiar. Amém? Eu quero convidar as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém?
Nessa noite nós iremos falar da honra dentro do contexto familiar. E é muito interessante porque esse ano nos foi proposto, né? Esse ano o tema é honra, a recompensa da honra. E quando nos foi dado esse trabalho para ser realizado, nós pensamos em juntar as duas coisas, a honra e a família. Porque quando nós falamos honra, muitas vezes nós imaginamos uma pessoa bem-sucedida, nós imaginamos alguém que tenha um nível maior, seja de conhecimento, ou seja financeiramente, ou até mesmo dentro do ministério, quando nós falamos honra, nós já pensamos em alguém que está acima de nós. Mas o Espírito Santo, ele veio trabalhar o nosso coração quando nós estávamos montando na reunião, e ele logo disse: honra dentro da família. Honra para aqueles que convivem conosco. Honra para aqueles que nos conhecem verdadeiramente. É muito fácil nós honrarmos aqueles que estão de fora, porque nós só conhecemos aquilo que ele mostra para nós. Não é verdade? Mas as pessoas que nos conhecem, além do nosso Deus, são aquelas que moram junto conosco. As pessoas que sabem as nossas qualidades, mas que também conhecem os nossos defeitos, são aquelas que moram junto conosco debaixo de um teto. Então, nessa noite nós queremos passar para vocês o quanto Deus se agrada, o quanto alegra o coração do nosso Pai, quando nós dedicamos honra, quando nós servimos, quando nós damos o mérito para aqueles que moram debaixo do mesmo teto que nós moramos. Então, nessa noite nós iremos falar da honra dentro da família. E não poderíamos escolher outra pessoa que não seja Noé, a sua família, a sua história. E a irmã Lucy, ela vai nos falar um pouco a respeito da história de Noé. Boa noite, Pai seja convosco, amém? Então, quando a gente vê hoje o que a gente está passando, e Deus, Ele conforta muito o meu coração na história de Noé. Naquele tempo onde o povo foi se multiplicando e foi surgindo muita maldade no coração. Os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens. E ali nasceram homens valentes e de fama. Sabe? E Deus olhou aquilo. E quando a gente vive pela carne, quando a gente começa a ter uma vida de maldade, de egoísmo, isso é desonra a Deus. Sabe, Deus naquele momento, Ele olhou para o Noé. Noé se destacava naquela geração. Noé era diferente. Sabe, Noé, ele era justo, ele era reto. Ele andava com Deus. A diferença é que Noé andava com Deus. E quando a gente anda com Deus, Deus se torna nosso amigo. E o amigo, ele aconselha, ele cuida, ele quer o melhor. E Deus falou para Noé o que iria acontecer com a terra. Falou que Noé que iria trazer um grande dilúvio sobre a terra. E tudo que movesse, tudo que tivesse vida, iria morrer. Mas Deus falou para Noé assim: faça uma arca para ti. Sabe, quando Deus, isso aí é Deus honrando a fidelidade. E aí Deus falou para Noé: faça uma arca para ti. Mas para Noé conquistar essa honra, ele teve que trabalhar muito. Sabe, muitas pessoas vieram desanimar Noé, sabe? E a gente começa a olhar a vida deste homem. Ele largou tudo. Muitas vezes ele deixou de viver alguns momentos de prazer com ele, para dedicar a construção da arca. E tudo foi dito por Deus como a arca deveria ser. E Deus hoje em dia,
Ele é o amigo, nós que temos Deus como amigo, Ele fala com nós assim: edifica a tua casa. Sabe, Deus fala conosco que nós temos que edificar a casa, mas tem que ser no lugar que Deus fala, é na rocha. Porque quando nós edificamos a casa na rocha, é para o tempo mau. E Noé, ele construiu a arca, que aquela arca seria a casa de Noé. Sabe? E ele dedicou, porque ele amava a família. Ele queria honrar a família. Noé, ele queria salvar a sua família, por isso teve muito trabalho para construir a arca. Mas isso não desfaleceu a fé de Noé. Noé queria se proteger e queria proteger a família. E muitas vezes nós construímos, é quando o sol brilha, é quando tudo está calmo. Porque quando o tempo fecha, nós entramos com segurança para a salvação. E isso eu vejo que essa história é hoje que nós está acontecendo nos nossos dias, sabe? É Deus, Ele protege aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que têm uma honra a dar a Ele, Ele honra nós e honra a nossa casa. E chegou, e o dilúvio, ele teve um tempo de começar e um tempo de terminar. Assim como o Senhor Jesus nos disse, que os dias serão abreviados, porque nenhuma carne iria subsistir. Por isso eu creio, meu coração, ele é confortado, porque eu creio que vai passar. E o gostoso é quando a gente passa, é um recomeço. Que nós vamos trabalhar para fazer diferente, para mudar a história da nossa nação. E se hoje nós estamos sentados aqui, nós agradecemos muito a Deus por ter honrado Noé e por Noé ter trabalhado muito para que isso acontecesse na nossa vida. E chegou o tempo em que Noé ia entrar na arca com a sua família. Lá em Gênesis, capítulo 7, primeiro diz: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Naquele momento Noé começou a ser honrado, em nome de Jesus, e ali teve uma união entre a família, né? A esposa do lado de Noé, juntamente com a sua família, né? É mesmo, Luci, porque a esposa de Noé foi um grande exemplo, porque você vê que ela construiu um relacionamento com ele aqui nessa terra, que quando ele chegou para ela, que disse que Deus tinha falado para ele, ela naquele momento, ela não reclamou, não questionou nada. Simplesmente ela ouviu e confiou. Em momento algum ela duvidou. Até o dia que ele fez a arca e eles entraram para aquela arca. E ali dentro daquela arca, ela teve que reconstruir um novo relacionamento. Porque ali foram muito difíceis, foram dias ali dentro. Ali ela teve que fazer um outro relacionamento com o esposo, com os filhos e noras. Mas por que ela nunca duvidou dele? Porque ela sabia que Noé era um homem de Deus. Se ela não tivesse construído esse relacionamento aqui na terra, esse relacionamento com ele, antes do dilúvio, ela poderia ter botado dúvida. Mas ela sabia. Por quê? Porque ela teve um relacionamento firme na rocha com ele. Não foi um relacionamento sem entender, sem saber quem é o outro. Ela realmente conhecia Noé. Então ela deixou um grande exemplo para nós. E hoje nós temos para esse exemplo. A gente vê que ela nem é citada na Bíblia. Mas, porém, a gente sabe que ela ficou ao lado dele, ela foi companheira. Ela usou e foi aquela mulher lá de Gênesis 2, no versículo 18, onde Deus disse que não é bom que o homem anda só.
mas ele ia fazer uma disjuntadora para que andasse ao lado dele. E esta mulher andou ao lado de Noé ao tempo todo, até eles voltar. Que ali teve um grande relacionamento com noras e os filhos deles. É interessante, né, irmã, pegando esse gancho aí no que a senhora está falando, que Deus diz para que andasse ao lado. Ao lado, não na frente e nem atrás. Ao lado. E assim temos que ser, né? A esposa de hoje precisa ser adjuntora. O que é adjuntora? Que ajuda, que auxilia, que está do lado, que é companheira. A palavra do Senhor fala que a esposa sábia, ela ganha o seu marido sem palavras. Não é com briga, não é com desespero. Sim, com amor e compreensão. E bom testemunho de bom vida. Bom testemunho. Imagino que não tenha sido fácil para a esposa de Noé. Mas eles processavam, eles tinham a mesma fé, eles criam no mesmo Deus. Então, jovem, pegando o gancho aqui do que o Espírito Santo está falando no meu coração, que você possa pensar nisso nessa noite. Quando você escolher uma pessoa para caminhar junto com você, do seu lado, preste atenção se essa pessoa crê no mesmo Deus que você, se essa pessoa está caminhando para o mesmo alvo que você, se essa pessoa tem o mesmo estilo de vida que você quer ter, se essa pessoa é santa e honra a Deus, ou se os caminhos que ela trilha vai contrário aos princípios do Deus ao qual você serve. E dentro desse tema, falando de jovens, um assunto muito polêmico, muito falado, mas tão importante. A irmã Júlia vai falar para nós a respeito da honra dos filhos aos pais. Amém. Dentro da história de Noé é muito interessante porque, como as meninas disseram aqui, a gente enxerga a honra de 5 maneiras, né? E uma das mais importantes, ao meu ver, que caiu justamente para mim falar, foi a honra aos pais. É um tema muito interessante, como a Lu disse, muito polêmico, porque hoje em dia é muito difícil você achar um jovem que ele saiba de fato honrar os seus pais. Eu dou graças a Deus lá em casa, porque eu tenho muito que aprender ainda, muito mesmo. Mas eu tenho 2 pais que são um grande exemplo para mim, e eles sempre me ensinam isso, não pela autoridade que eles têm, mas eles me ensinam sempre com amor, que eu honrar eles, eu vou muito longe. A minha mãe sempre, todos os dias, ela fala isso comigo, ela fala: filha, se você não me honrar, se você não obedecer ao seu pai, você não vai chegar a lugar algum. Você pode ser a melhor pregadora, você pode ser a pessoa mais inteligente da sua sala, você pode lutar, pode fazer o que você quiser, mas se você não honrar os seus pais, você não vai a lugar algum. E isso é uma coisa muito interessante, porque é o primeiro mandamento da Bíblia, né, de toda a Bíblia, com uma grande promessa, que a Bíblia ela fala que se a gente honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos dias na terra serão prolongados. E isso é verdade. Eu vejo os meus avós que estão aí, né, com 80 e tantos anos, eu fico imaginando o tanto de tempo que eles não tiveram de honra aos pais, porque antigamente as coisas eram muito diferentes de hoje em dia, né? E assim, trazendo para a história de Noé, para quem estiver aí em casa quiser acompanhar, tá lá em Gênesis 9, a partir do versículo 18. Eu vou ler só uma partezinha para vocês entenderem, depois eu vou explicar. E diz assim a palavra do Senhor: Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses 3 foram os filhos de Noé. Os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Quando os irmãos continuam lendo essa história, para quem não conhece a história, né, só resumindo, ela fala de que Noé, ele foi a primeira pessoa com a plantação de uvas. Teve uma vez, né, que ele bebeu muito, ficou, né, embriagado, e aí esses 3 filhos dele, o primeiro filho dele que viu ele, Noé, ele estava embriagado, ele estava fora de si, então o filho dele, Cã, pegou ele nu, né, por aí, e esse filho dele debochou do pai e foi contar aos outros irmãos. E é muito interessante que Deus sondou essa palavra muito forte ao meu coração, porque os outros 2 filhos, eles pegaram uma toalha e eles foram tampar o pai deles. Eles ficaram indignados com o que Cã fez, né? Poxa, cadê só honrar o nosso pai? Cadê o respeito? Diante de tudo que ele fez por você, você vai rir da cara dele nesse momento? Desonrou o pai dele por um simples ato.
E nesse simples ato de desonra que ele teve, Deus amaldiçoou toda a geração de Cã. E todos os descendentes, todos aqueles que foram para frente, se os irmãos continuarem lendo a Bíblia, vão ver que, todos, lá na história de Moisés, os povos que eles enfrentaram, batalharam, é tudo descendente de Cã, porque Deus amaldiçoou Cã, porque ele tratou Noé com desonra, enquanto os outros 2 filhos tamparam o pai com uma toalha, e ainda, que é um detalhe que tem na Bíblia que eu acho muito interessante, eles tamparam o pai dele olhando para o lado, sem olhar para ele. Estava pensando isso aqui agora, que eles não olharam para a vergonha do pai. Isso, eles não olharam. Isso é que é o mais interessante, porque é nesse momento que a gente vê a honra dos filhos aos pais. Então, para os jovens que estiverem nos acompanhando, eu resolvi trazer 10 temas, porque é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou ministrar a palavra e tal. Antes de eu trazer para as pessoas, eu gosto de trazer algo que Deus ministrou ao meu coração. Como eu disse, eu sou imperfeita. Então, eu sou um tipo de filha que tem que melhorar muito ainda. Mas eu trouxe 10 tópicos que eu achei muito interessante. O primeiro, a pergunta é: por que devemos honrar os nossos pais? Aí o primeiro, está na Bíblia. Não precisa dizer mais nada, Se está na Bíblia, se Deus mandou, você tem que obedecer. A honra não é ao desempenho, a honra é à pessoa. A gente não deve, nós jovens, adultos, a gente não deve honrar os nossos pais pelo que eles fazem ou deixam de fazer ou pelo que eles nos dão, mas sim pelo que eles são em nossas vidas. Eu converso direto e reto com vários amigos meus, muitos mesmo durante a semana, e eu escuto muita coisa falando assim: não, porque meu pai ou minha mãe é difícil demais, tal. Fala assim: cara, a única coisa que eu tenho para te dizer é obedece, porque senão você vai morrer, vai se lascar, porque Deus mandou, você obedece. Tá difícil, vai pro quarto, ora. Às vezes a minha mãe vem me xingar também, é difícil você ficar quieta, mas eu falo assim: amém, mãe, amém, recebo, entendeu? Vai na intercessão que dá certo, porque se você desonrar, é você que vai se lascar, tem que obedecer. Aí o terceiro que eu trouxe: seus pais se importam com você. Você jovem que está me ouvindo, por mais que não pareça, você está aqui porque o seu pai te trouxe até aqui, a sua mãe. Vocês nasceram de um fruto de amor verdadeiro muito grande. E vocês têm que ter isso em mente. A honra, ela é uma coisa muito importante na nossa vida. E se vocês honram os seus pais, vocês são abençoados de volta. Aí o quarto: você colhe o que você planta. Se você honrar o seu pai, você vai colher a honra dos seus filhos, se é o que você quer. Porque começa a se olhar no espelho, vê se você está sendo filho bom, ou se você está sendo filho rebelde, que responde, que murmura, toda hora está reclamando: ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Seu filho vai ser o seu reflexo ou pior. Isso não é uma maldição. E pegando esse gancho desse tópico seu, é muito importante nós lembrarmos que um dia nós seremos velhos também. Um dia eu tive a sua idade e hoje eu tenho o dobro da sua idade. E passa muito rápido. E realmente tudo que você plantar é exatamente o que você vai colher. E na hora da colheita não dá para reclamar. Não. É verdade. E o quinto que eu peguei: relacionamentos difíceis nos fazem amadurecer. Então, às vezes a gente está aqui na frente, eu não sei como é o seu relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai, mas eu sei que é uma coisa que eu sempre solto no meu coração todos os dias quando acordo. Eu converso isso muito com uma prima minha. Independente do que a nossa mãe ou o nosso pai está fazendo no dia, porque o inimigo, ele atenta, a nossa família, ele quer destruir, é o bem maior de Deus. A obrigação de obedecer é nossa, não é dos papais, é dos filhos. A gente que tem que obedecer. E se a gente obedecer, Deus vai nos abençoar. O sexto que eu peguei foi: chances de escrever uma nova história. Porque quando a gente honra os nossos pais, independente das dificuldades ou das circunstâncias que a gente passa com eles, se a gente faz o nosso papel, a gente tem uma chance de escrever uma nova história, Porque a maneira como você trata as pessoas não diz ao respeito da pessoa, mas diz ao seu respeito. Diz aquilo que tem dentro de você. Eu sou muito julgada pela forma a qual eu ajo, de diversas formas, mas eu realmente não me importo, porque eu tenho em mente, Deus me tratou isso comigo, porque o mal que vem das pessoas para mim, ele não está saindo de mim, ele está saindo delas. Eu tenho que ser diferente, eu não posso tratar com a mesma moeda. E com os meus pais não vai ser diferente. Se eu tenho tanta paciência para tratar as pessoas bem, para correr atrás e para falar: poxa, me perdoa, por que você não gosta de mim e tal, lá fora, por que eu não vou fazer isso lá em casa? Porque eu estou aqui na terra por causa dos meus pais. Eu não tenho uma casa, eu não tenho teto, eu não tenho roupa, eu não tenho nada. Eu não sou nada sem os meus pais. E eu vou conseguir construir a minha vida e a minha família, porque eu tenho os meus pais como base. Não é por causa de mim.
O 7º tema que eu trouxe foi: os seus pais te amam de uma forma diferente. Às vezes a gente, né, tem muita vergonha. Eu vejo muito jovem com vergonha dos pais. Fala assim: não, minha mãe me envergonha demais. O meu pai, misericórdia, me dá umas vergonhas. Estou com os jovens, tá tudo me envergonhando. Só que não é assim que acontece, sabe? Porque eu acho isso muito feio da parte de um jovem, falar que sente vergonha do seu pai. Porque, poxa, o seu pai tem que ter vergonha dessa criatura que ele criou. Porque não pode. Você não pode ter vergonha do seu pai e da sua mãe. E às vezes a gente fala assim: não, mas os nossos amigos, eles são mais animados, eles são, né? Aí eles estão sempre ali com a gente, estão sempre curtindo, mas é a sua mãe e o seu pai que vai te lascar um tapa na cara quando você precisar falar: acorda pra vida, porque você não vai dar certo. Porque o seu pai já viveu por tudo isso e muito mais. E ele só está aqui para te ensinar a fazer o melhor que você pode fazer e melhor do que o que ele fez. Então, não tem discussão. O 8 é: o diabo quer que você odeie os seus pais. Então, você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, com o que você está fazendo, com o que a gente está fazendo. Que às vezes a gente fala assim: nossa, meu Deus, mas a minha mãe é insuportável. Acordou, né, com um bicho nela, meu pai é a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que a gente também dá brecha para o inimigo entrar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está falando. A gente tem que estar policiando toda hora. Porque o inimigo, ele está ali agindo. O 9 que eu trouxe é: a sua honra aos seus pais é um reflexo da sua honra a Deus. Esse, para mim, aqui foi o mais forte, porque eu falei, Deus tocou muito no meu coração falando isso comigo. Falou: olha, o jeito que você trata os seus pais é um reflexo de como você me trata. E se você não está tratando os seus pais bem, independente do que eles estão fazendo, ou independente de como eles estão te tratando, significa que você não está me honrando. Porque é Deus no céu e o pai na terra. Isso eu tenho em mente. E se você não trata os seus pais com honra, significa que você não está honrando os seus pais com Deus. Significa que você precisa orar mais, criar vergonha na cara, porque a sua intimidade com Deus está fraca. Porque se você tivesse intimidade com Deus, Ele iria te falar a forma como você tem que agir. E se você não está sabendo como agir, é porque você está distante. Vai orar. 10, o último, para fechar com chave de ouro. A sua forma de tratar os seus pais não falam ao respeito dos seus pais, mas falam a respeito de você, que foi o que eu já falei, né? A forma como você trata os seus pais, as pessoas, não diz a respeito do que elas têm dentro deles. É aquilo que tem dentro de você. Você tem que tratar as pessoas com aquilo que você tem dentro de você. E não diante do que aquelas pessoas moldam ao seu respeito. Ou que você está no meio de jovens. Aí os jovens, né? É muito levado pelos jovens. Eu acho isso muito estranho. A pessoa não tem um caráter, não tem uma formação física própria. Aí a pessoa fala assim: não, você tem que tratar o seu pai de tal jeito. Porque o seu pai não é ninguém não. Você tem que ficar com nós. Aí, né? Você não tem, parece que não tem senso. Você vai trocar o seu pai e a sua mãe por um nóia? Eu não acho certo. Eu acho errado. Eu acho que você é falta de caráter, não moldou direito e não apanhou, entendeu? Então volta para casa, deixa sua mãe e seu pai te moldar direitinho, que você vai brilhar na vida. E honrar o pai e a mãe, a bênção é bíblico, é para nós e para mais ninguém. É isso. Amém. A Júlia me fez lembrar de Êxodo 20, versos de número 5. Não adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até 1000 gerações para aqueles que honram a Deus, honrando seus pais. Amém? Irmã Maria? É muito interessante, né, que nós vamos vendo aqui num conjunto, né, nesse bate-papo, que é um conjunto. Igual a irmã Júlia acabou de falar da honra aos filhos, aos pais. Nós vamos falar também, né, da honra dos pais para com os filhos, né, que é tudo um conjunto, não tem como. Então, o maior exemplo nosso é Noé, que nós vemos aqui uma história maravilhosa de Noé, porque se ele entrou naquela arca com toda a família dele, porque ele honrou a sua família. Ele, como pai, como cabeça, ele deu a honra à sua família. Por isso que a família dele obedeceu e entrou com ele dentro daquela arca. Não é verdade? Aí a gente pensa assim, muitas das vezes nós pensamos: mas como eu vou honrar os meus filhos? Como que eu vou, né? A palavra nos diz, né? A palavra do Senhor se nos diz: ensina o teu filho o caminho quando ele é pequeno, para quando ele crescer não desviar dele.
E a palavra está aqui. A palavra é a verdade. Então, ensina o teu filho dentro da palavra. Assim, com certeza, Noé foram anos ensinando aquela família, honrando aquela família, para que quando chegou o dilúvio, toda a família dele dentro da arca. E é muito interessante que me chamou muita atenção na história de Noé, porque ele não salvou o mundo, ele não salvou todo aquele povo que estava ali, ele salvou a família dele. Olha que interessante, né, irmãos? E é maravilhoso demais a história de Noé, porque nos chama muita atenção um exemplo de obediência. E como está sendo a nossa obediência a Deus como os pais, né? Muitas das vezes nós cobramos muito dos nossos filhos, e o que nós temos feito como exemplo? Muitas das vezes nós cobramos nossos filhos, vão orar, vai ler a Bíblia. E o que nós, como os pais, temos feito? Porque primeiro tem que partir de nós, não é verdade? Então, quando eu vou orar, primeiro eu tenho que orar para minha família, para os meus filhos, ver eu orando, e assim como exemplo, eles seguirem. Não é verdade? E não foi diferente com Noé. E é muito interessante que a Bíblia nos fala também como nós devemos seguir. Em Isaías 48:17, eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí rapidinho, nos ensina como deve ser. Isaías 48, 17 e 18. Vamos ler só o 17. Assim diz a palavra do Senhor, o teu Redentor, Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina, que é útil e que te guia pelo caminho que se deve andar. Então nós devemos buscar no Senhor, no caminho, porque é Ele que nos ensina. De nós mesmos nós não conseguimos nada, mas o Senhor nos ensina. Quando nós entramos para o nosso quarto, vivemos Mateus 6,6, buscando o Senhor, fechando a porta do nosso quarto, orando a Deus, ali o Senhor te ensina, porque a palavra do Senhor é o caminho. Então nós vamos vendo aí na história de Noé, nesse conjunto aqui, nós vemos que é muito interessante a obediência, porque esse é o maior exemplo, a obediência. E como nós estamos sendo como pais, nós estamos realmente obedecendo a palavra de Deus, nós estamos realmente vivendo o que Deus falou para que nós possamos viver. Então é muito interessante nós, como os pais, buscar na palavra, buscar ali inspiração, porque o Senhor diz para os discípulos naquela época: eu estou indo, mas eu deixarei o meu Espírito Santo, que é o ajudador, que é o consolador, aquele que vai te ajudar. Então nós devemos buscar o tempo todo conselho dentro da palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, basta me buscar. Porque eu te ensinarei o caminho, eu te ensinarei onde você deve andar. Não é verdade? Então, irmãos, essa história de Noé é tremendamente, assim como foram ditos vários tópicos aqui, né? Muito interessante. Então, é tudo um conjunto. Não adianta eu cobrar e não fazer. Eu tenho que fazer. Noé foi um exemplo. Por isso que toda a família dele entrou com ele na arca. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também foi em Gênesis 7,16, né? Que é onde fala que o Senhor trancou a porta. Depois que Noé entrou com a sua família para dentro da arca, o Senhor tranca a porta por fora. É o que fala a palavra do Senhor. E nessa tarde eu pensando, mas por que trancou a porta por fora? Se Noé era obediente. Porque se não era obediente, ele não ia sair de dentro da arca, não é verdade? Mas Deus foi lá e trancou a porta por fora. E eu pensando nessa tarde, o Espírito Santo falando no meu coração, é Deus falando com Noé. Noé, a obediência é sua, mas quem está no controle sou eu. Então, irmãos, muitas das vezes você que está aí passando por uma luta com a sua família, você está sem direção, não se preocupa se você está sendo obediente à palavra de Deus. Se você está no caminho, o Senhor Jesus está com a chave. Amém? Então nós não devemos nos preocupar. Se a tempestade está forte, ela vai passar.
Porque o Senhor naquele momento dizendo para Noé, Noé, o tempo de entrar é agora. Eu estou trancando a porta, mas o tempo determinado que você ficar aí, eu é que estou no controle. Porque por isso eu estou trancando a porta por fora. Então essa palavra falou muito forte no meu coração essa tarde. E eu estou compartilhando com os irmãos. E eu quero dizer aqui, não importa a luta que você esteja passando, seja obediente, obedeça. Né? É um conjunto aqui, como nós vimos, é obediência dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. É um conjunto. Ninguém vai conseguir nada sozinho. Noé não ia conseguir sozinho. É porque ele foi um exemplo de obediência. Porque quando o Senhor olhou lá para baixo, ele viu Noé era um homem íntegro, reto, que caminhava com Deus. Então, através de Noé, Deus salvou toda aquela família. Então, irmãos, não preocupa se você não está... Ah, meu Deus, eu estou pregando, mas o meu vizinho não converte, né? Os meus amigos não convertem. Não preocupa, porque Noé salvou apenas a família dele. E o primeiro exemplo é dentro da nossa casa. Amém? Então, eu gostaria de passar a palavra para a irmã Wanda. Eu só quero... Eita, Maria, que essa escalada é fogo de canela, viu? Eu quero dizer algo interessante, como o Espírito testifica, porque quando eu estava lendo ontem essa passagem completa, o Espírito Santo me chamou a atenção justamente para o fechar da porta do lado de fora. Para não correr o risco dele tentar salvar alguém. Talvez a gente fique tão preocupado com as pessoas que estão lá fora, nós mesmos que estamos dentro da igreja, conhecemos Jesus, estamos trabalhando pela obra do Senhor, a gente fica preocupado com os que estão lá fora, mas se encaixa perfeitamente na palavra do Senhor, onde fala o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma, o que adianta ganhar várias pessoas lá fora e ver o teu filho caminhando para o inferno, a tua esposa caminhando para o inferno, o teu marido caminhando para o inferno, e muitas pessoas olham e falam assim, é um problema dele com Deus, porque salvação é individual. É sim, mas só houve salvação na casa de Noé, porque ele teve princípio. O princípio da honra se chama obediência. Se você está obedecendo a Deus, querido, não tema, porque Deus está olhando para você, Ele está contemplando o seu testemunho de vida, e a palavra dEle vai se cumprir na nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que o inimigo esteja te mostrando. Talvez ele está mostrando para você um marido bêbado, um marido viciado, uma esposa que não faz nada, uns filhos rebeldes, ou pais que não te amam, que não têm relacionamento com você. Mas eu quero te dizer nessa noite, olha para Jesus. Noé, quando Deus apareceu a ele não olhou para o fato do que ia acontecer. Ele não olhou para o dilúvio, ele não olhou para o desprezo daquela geração. Ele não olhou para os dedos apontados para a acusação. Porque muitas pessoas se levantam no dia de hoje para dizer: uai, Luci, você não está na igreja? Por que a sua família é assim assado? Uai, Luana, você não está na igreja? Por que os seus filhos são assim rebeldes? Olha para Jesus. Não olha para as pessoas, não olha para a circunstância, não olha para o dilúvio, não olha para nada. Confia no Senhor. Porque quando nós levamos o primeiro princípio, o principal de todos, obediência, Deus vai nos alcançar com honra. E por causa de você, toda a sua casa vai desfrutar da honra do Senhor. Pode falar. Queria falar que muitas vezes as pessoas pedem a Deus, né, as bênçãos, mas o segredo, irmãos, está é praticar as palavras dele, para que a gente venha ser honrado por Deus. Muitas vezes a gente está passando lutas e pergunta assim: cadê Deus? Deus está na obediência da palavra dele. Nós temos que viver a palavra de Deus. A nossa casa, ela tem que ser construída para que as pessoas possam ver salvação na sua vida, para também desejar a salvação. Então, e que esse tempo que nós estamos vivendo seja para a gente refletir, para recomeçar novamente. Quando Noé saiu da arca, ele fez um altar para Deus. E com essa honra que ele fez o altar para Deus, Deus abençoou a terra com as estações do ano. E fez uma aliança.
né? Que ele Nos jamais... alcança hoje, né? Essa aliança nos alcança hoje. Por causa de um homem chamado Noé. Né? A gente tem que lembrar e pensar nisso. Talvez você olhe e parece que você não está fazendo nada, mas tem alguém olhando para você. E por causa de você, da sua obediência, Deus vai honrar aqueles que estão perto de você. E interessante, eu vou falar um pouquinho sobre a honra do marido, a esposa. Eu sei que muitos não vão gostar de mim, mas é a palavra do Senhor. Amém? Eu quero voltar ali na Maria, quando essa fechada dessa porta dessa arca é muito forte. Porque Deus não só fala isso para Noé, o Espírito Santo está falando assim no meu coração. É para que ele olhasse para dentro e parasse de olhar para fora. Nós precisamos, nesse tempo, nessa geração, nessa crise, nesse momento de oportunidade, olhar um pouco para dentro. Olhar mais para dentro. Olhar de maneira diferente para aqueles que estão junto conosco. Para aqueles que vivem conosco. Os nossos filhos, os nossos maridos e as nossas esposas. E eu quero falar um pouco a respeito da honra do marido à esposa. Efésios 5, 25 e 28 diz assim: maridos, ame suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Isso é forte, hein, marido? Os irmãos gostam muito de falar que é forte. Isso é forte. Isso é forte. Deus te constituiu como cabeça do teu lar. Deus te levantou como cabeça, não só como mantenedor, sim. Como mantenedor, sim. É uma responsabilidade sua, marido. Não que as mulheres não possam ajudar. Não que não possa haver concordância, comunhão, parceria. Sabe quando o casamento vai dar certo? Quando o marido e a mulher entender que um relacionamento é fundado em diálogo, companheirismo, amor. Não existe os seus sonhos e o meu, são os nossos sonhos. Não existe o seu salário e o meu salário, é o nosso salário, é o nosso trabalho, é o nosso esforço, é o nosso lar, é a nossa família. E os dois olhando para um alvo, que é Jesus. Lembra quando Jesus entrou naquele casamento? O que aconteceu? O vinho tinha acabado. E Jesus pega ali aquela água, e Jesus ora e transforma ela em vinho. Sabe qual que é a maior lição que eu vejo? Não é que o vinho bom veio por último, como disse aquela pessoa que estava servindo, aquele garçom, vamos dizer assim, né? A maior lição que eu vejo dentro desse casamento é Jesus dizendo para nós, maridos, para nós, esposas, quando eu estou dentro do casamento, as coisas boas sempre virão. Porque eu sou bom. A minha vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando diz o cordão de 3 dobras, está dizendo você, a sua esposa e Jesus. Vai vir vendaval, vai vir dia mau, vai vir dia ruim, vai vir tempestade, vai vir falta, vai vir escassez. Mas quando Jesus está dentro, nada pode dar errado. Porque a palavra do Senhor diz que para Ele nada é impossível. E hoje, marido, eu quero dizer para você que você tem a missão de amar a tua esposa com o mesmo amor que Jesus amou a igreja. Que Ele foi capaz de morrer numa cruz por amor a mim e a você, porque nós somos a igreja de Cristo. E Deus colocou sobre você essa capacidade de amar. Porque Ele não te daria uma ordem se você não fosse capacitado para ter esse amor dentro de você. Então, marido, ame a tua esposa, como Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amou a igreja, a ponto de morrer, de se dar, de se entregar numa cruz. E Ele disse que se Ele pudesse, se fosse necessário, Ele faria tudo de novo. Será, marido, que você tem amado a tua esposa como Cristo amou a igreja? Será que você tem sido cabeça do teu lar? Não somente mantendo financeiramente, mas mantendo espiritualmente. Você tem orado, tem mantido a tua família
espiritualmente através da tua oração, através dos princípios da palavra de Deus. Você tem sido companheiro da tua esposa, você tem sido parceiro, você tem sustentado ela na oração, na palavra. Você tem sido exemplo para os teus filhos. Eu vejo muito bloqueio dos pais com os filhos quando se diz na parte de ter um diálogo, de ter uma conversa. Há um bloqueio do homem com os filhos, principalmente quando é a mulher. Quando o pai tem que conversar com a mulher, ele logo fala assim: vai lá, esposa, porque eu não sei falar não. Mas durante todo esse dia eu estava arrumando casa e o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração, dizendo assim: Luana, você precisa dizer para os pais que eles precisam ser amigos dos filhos e das filhas, que precisam sentar e conversar, porque se ele não for o conselho, eles vão buscar lá fora. E talvez o conselho que vai vir de fora não vai ser dos princípios da palavra de Deus. Mas muito interessante que o Senhor ministrou meu coração, que Jesus veio para nos ligar de volta ao Pai, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Por isso nós temos essa necessidade de ter um pai, principalmente a mulher. A mulher, ela olha para o pai como um exemplo, ela tem o pai como uma imagem. E muitas vezes existe um bloqueio para que eles possam sentar e se relacionar e conversar sobre todos os assuntos. Todos. E o Senhor disse assim: da mesma forma que vocês têm necessidade de se relacionar comigo, que sou o Pai Celestial, os teus filhos têm necessidade de relacionar com vocês. Pai, eu quero te dizer nessa noite, eu sei que talvez a sua criação foi diferente. E talvez isso seja um bloqueio para você. Você não consegue sentar para conversar, para falar a respeito de assuntos, quem sabe até delicados. Mas lembre-se de uma coisa: a tua filha, o teu filho precisa de você. Você é o exemplo. Você é a voz de autoridade, você é o cabeça, você é o sustento espiritual da sua família. Não deixa que o teu filho e a tua filha busque lá fora os conselhos, as correções que eles precisam achar dentro de casa. Mais vergonhoso do que você sentar com o teu filho e a tua filha para falar de casamento, de sexo, de relacionamento, mais vergonhoso é eles irem lá fora e acharem conselhos que fogem da palavra do Senhor. E talvez sim, aí sim, eles serão a tua vergonha. Quebra esse protocolo. Quebra. Porque Jesus disse que quando nós o conhecemos, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O relacionamento que vocês tiveram com seus pais passou. As feridas passaram, as faltas passaram, a falta de diálogo passou. Essa vergonha que os filhos não podiam conversar, os filhos não podiam falar nada, isso passou. Jesus entrou nas nossas vidas, tudo se fez novo. Construa um relacionamento com o teu filho, com a tua filha, senta, conversa. Construa um relacionamento de diálogo com a tua esposa. Sejam parceiros. Muitas vezes eu vejo a família sendo inimiga dentro da própria casa. Sabe, nesses dias que nós estamos vivendo de crise, de pandemia, muitas pessoas estão tristes porque estão tendo que se relacionar com mais frequência. E muitos casamentos foram destruídos por causa dessa proximidade. Mas o Senhor veio nessa noite dizer para nós que a família é a maior constituição feita pelo nosso Pai Celestial. Cuide da tua família. Marido, cuide da tua esposa. Cuide dos teus filhos. Esposa, edifique a tua casa. A mulher sábia edifica e a tola destrói. Seja sábia no falar, seja sábia nos ensinamentos. Eu sei que a rotina da mulher não é fácil. E muitas hoje trabalham fora. Tem filhos em casa, tem as tarefas de casa, tem o papel de esposa. Mas o Senhor, Ele trabalhou muito ao nosso coração em relação à honra dentro da família, aonde cada um de nós precisamos entender o papel que o Senhor colocou sobre nós para ser exercido.
Eu tenho um papel de mãe, tenho um papel de esposa, a Júlia tem um papel de filha, a Maria, a Luci são mãe, são esposa, a irmã Denise. Mas como nós temos cumprido esse papel? Como nós temos honrado ao nosso Deus dentro da nossa casa? É muito fácil aconselharmos aqueles que estão lá fora. É muito fácil abraçar os filhos dos outros lá fora. É muito fácil lidar com os problemas dos outros lá fora. E quando diz respeito aos nossos problemas, à nossa família, à nossa casa, ao nosso casamento. Hoje os casamentos têm se acabado por coisas tão simples, por coisas tão bobas. E eu vejo dentro desse contexto de Noé que não foi qualquer coisa. Porque além deles terem que firmar um relacionamento um com o outro de confiança, porque vieram os ataques, os deboches, né? Eles tiveram que confiar um no outro. E eu fiquei pensando hoje, vocês pararam para pensar como foi o relacionamento deles dentro daquela arca 150 dias? Você acha que o pau não quebrou lá dentro, não? Bateu ansiedade, né? Ansiedade. Porque Noé solta 2 pássaros para ver se a água diminuiu. A gente vê uma ansiedade de Noé. Como será que foi? Eu tenho certeza que eles tiveram que buscar ali algo novo para poder ter um relacionamento saudável e honrar um ao outro, porque existia uma aliança de família, uma aliança com Deus. Por isso nessa noite eu te convido a fazer algo novo, a fazer algo diferente. Eu não sei se você tem passado por algum problema no seu casamento. Se você, filho, tem passado por algum problema com os teus pais, se há algo que você precisa da parte de Deus para dentro da tua casa. Mas eu quero te dizer nessa noite que se Deus fechar a porta do lado de fora, significa que Ele está no controle. Eu gostaria que você agora, aí na sua casa, se os teus filhos, a tua esposa, o teu marido estiver com você, chame eles. Você pai, você mãe, como autoridade, coloque a mão sobre a vida do teu filho, da tua filha. E eu gostaria de te convidar agora para que nós pudéssemos fazer uma oração, um clamor pela sua casa, pela sua vida, pelo seu casamento e pela tua família. Eu creio que a partir de hoje, se você colocar como princípio a obediência, se você chamar para dentro dessa arca o comandante que é Deus, é Jesus Cristo, algo novo vai acontecer. Amém? Feche os teus olhos aí na tua casa. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nessa noite nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, cada família que nos assiste. Eu quero apresentar ao Senhor agora cada esposa, cada marido, cada filho. Eu quero te apresentar, meu Pai, essa casa, aonde essa palavra entrou nessa noite, aonde a tua presença foi aceita nessa noite. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder de convencer. Só o Senhor tem o poder de transformar. Só o Senhor tem o poder de mudar história. Só o Senhor é capaz de trazer vinho novo. Só o Senhor pode trazer alegria. Só o Senhor pode restaurar esse casamento que aos olhos de Satanás estava falido, mas que nessa noite nós declaramos a presença do Senhor sobre a tua casa. Nós declaramos nessa noite a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos. E nós oramos nessa hora, Pai, pedindo ao Senhor que envie uma comitiva de anjos guerreiros. Entra agora dentro deste lar, Pai querido. Começa agora a batalhar em favor do teu filho, em favor da tua filha, em favor do teu servo. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás levantou contra esta família, toda briga, toda discórdia, toda rebeldia dos filhos, na autoridade do nome de Jesus,
nós quebramos agora todas as cadeias que tem bloqueado o relacionamento, o diálogo entre pai e filhos, filhos e pais, entre marido e esposa. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de Jezabel, todo espírito de Acabe. Deus, que os teus filhos nessa noite entendam o papel ao qual o Senhor colocou sobre a mão deles para executar sobre os teus princípios, sobre a tua palavra. Deus, nessa noite nós liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de libertação, uma palavra de renovo sobre esta família, sobre esta esposa, sobre este casamento agora. Pai, em nome de Jesus, se existe alguma área onde Satanás tem trabalhado, nós oramos agora e na autoridade de Jesus, nós agora dizemos para você, Satanás, pega tudo que é teu e bata em retirada agora desta casa. Pega tudo que é teu e bata em retirada agora deste lar. Pega tudo que é teu e bata em retirada agora da vida desse jovem, dessa criança, desse adolescente. Em nome de Jesus, não somente saia, mas devolva. Devolva o que você roubou. Devolva a alegria, devolva a paz, devolva a esperança, devolva a fé, devolva para essa família tudo o que você roubou. Deus, reconstrói. Reconstrói a aliança nessa noite, reconstrói a aliança nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, neste momento também pedimos ao Senhor que venha proteger, abençoar e guardar a vida de cada jovem que está nos assistindo nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que venha alcançar a vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança, de cada junior. Senhor, eu estou aqui nessa noite, ó meu Deus, e eu declaro que o Senhor vai abençoar a vida de cada um, que o Senhor vai nos sondar, que o Senhor vai nos moldar e que o Senhor vai quebrar tudo aquilo que não provém de Ti, que se levanta contra as nossas vidas, que tenta nos afastar da Tua presença, da Tua casa, da Tua morada. Espírito Santo de Deus, levanta agora uma geração de jovens que vai Te adorar em espírito e em verdade, uma geração de jovens, ó meu Deus, que é obediente à Tua palavra, que é obediente aos pais, às mães. Sonda os nossos corações, ensina-nos a ser filhos honrosos, meu Deus, ensina-nos a obedecer a Tua palavra, ensina-nos a andar nos Teus caminhos, ensina-nos a fazer a Tua obra, ensina-nos a fazer a Tua vontade, ensina-nos a colocar o Teu reino como prioridade em nossas vidas, e derrama, meu Deus, a Tua unção sobre as nossas vidas. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, sobre a vida de cada um que está nos assistindo agora. Ó meu Deus, eu repreendo todo espírito maligno que se levantou contra a vida deste jovem, dessa jovem que está nos ouvindo agora. Ó meu Deus, o Senhor me mostra jovens, ó meu Deus, que estão afastados dos seus pais, jovens que não querem mais, ó meu Deus, derramar o Teu poder, ó meu Deus, jovens que estão afastados dos seus pais, jovens, ó meu Deus, que estão, ó meu Deus, com briga com seus pais, ó meu Deus, jovens que não querem mais, ó meu Deus, restituir, jovens que sofreram abuso, jovens, ó meu Deus, que foram machucados, jovens que foram maltratados, jovens que não, meu Deus, perderam a esperança. O Senhor me mostra agora jovens que estão feridos, o Senhor me mostra agora jovens que não querem mais, ó meu Deus, jovens que perderam as forças. Mas eu acredito na Tua palavra, e o Senhor também me mostra a restauração, aleluia. Senhor, eu peço a Ti, alcança cada jovem neste momento. Você jovem que está me ouvindo agora, o Senhor te alcança, o Senhor te renova, o Senhor te sonda, o Senhor te contempla, o Senhor está vendo o teu sofrimento, o Senhor contempla o seu caminhar, o Senhor não te deixou sozinho, o Senhor está do teu lado, o Senhor quer que você olhe para Ele, esqueça relacionamentos abusivos que você sofreu, esqueça qualquer maltrato que você recebeu dos seus pais, da sua mãe, não importa o que você sofreu, Deus, Ele quer que você olhe para Ele nessa noite e entenda que Ele não te deixou e que Ele nunca vai te deixar. Ele está quebrando todas as cadeias e todas as correntes que se levantaram contra a sua vida, e Ele está aqui nesta noite para te levantar, para te restituir, para te fazer um vaso novo na obra dEle. Ele está aqui para renovar as tuas forças. Ele precisa
que você se levante, Ele precisa que você creia, que você pare de se vitimizar, que você pare de enxergar problemas e que você tome coragem na palavra dEle e que você se levante. Ele precisa que você se disponha e o resto Ele fará, o resto Ele cumprirá na sua vida. Entregue-se completamente para Deus, porque o resto Ele te dá, o resto Ele cumpre. Tenha como foco o reino de Deus e o mais Ele fará. Aleluia. As cadeias se quebram nessa noite. As cadeias se quebram nessa noite aí na sua casa. As cadeias se quebram, os grilhões se quebram, são desfeitos nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, receba a cura, receba a salvação, receba o renovo, receba Jesus, receba o Espírito Santo de Deus. As cadeias se quebram nessa noite, porque existe poder no nome de Jesus. Aleluias. Declarei nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dono do barco está entrando nessa noite, ele está tomando o controle. Aleluia. O dono do barco está entrando nessa noite e ele toma o controle da tua casa. Há salvação na tua casa, há restauração na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um exército surgiu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que nessa noite você que está aí nos assistindo foi grandemente abençoado. Tenho certeza que o que você precisava da parte de Deus para fazer na tua vida é como eu disse no início, Deus ele fez. Porque o Espírito Santo de Deus ele está aqui, ele está aí contigo. Eu tenho certeza que ele trabalhou, ele te curou, ele te edificou na rocha e te fez compreender o propósito dessa palavra que você ouviu nessa noite. Eu queria mais uma vez nesse dia agradecer os alunos do ITQ, hoje a terceira turma, né, um culto abençoado, um momento muito gostoso. Tenho certeza que Deus te abençoou, assim como falou o nosso coração, nós que estamos aqui, você também foi tocado pelo Espírito Santo, e eu louvo a Deus por vida desses alunos. Hoje foi o nosso último dia dessa live especial, live do ITQ, e eu tenho certeza que Deus trabalhou na sua casa, no seu lar, na tua família, no nome de Jesus. Eu queria agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos alunos, pela vida da pastora Regiane, a nossa diretora que está em casa, mas que nos assiste e que intercede por esse momento. Deus abençoe a pastora Regiane, Deus abençoe o seu lar e a tua família, que Deus cubra com o sangue dele o lar dela, o teu filho e o teu esposo nessa noite, no nome de Jesus. E agradecer toda a equipe que está aqui nos auxiliando todos os dias, o Bruno, Natan, a namorada do Bruno também, que eu não sei o nome. Deus abençoe a pastora Clarice, que cedeu esse espaço aqui da IEQ Sede, toda a equipe que nos abençoa nessa noite, no nome de Jesus, muito obrigado, e no nome de Jesus, que Deus possa retribuir em bênção na vida de vocês, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, já estamos encerrando, que Deus possa ter edificado o seu lar, o seu coração, que é um lar especial, onde o Espírito Santo deseja morar todos os dias. Deus abençoe, fique na paz, e amanhã tem mais live aqui, live de jovens dos levitas, e tenho certeza que você também será abençoado no nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.